Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula gravada na modalidade EAD e hoje estaremos trabalhando com a temática do currículo e competências socioemocionais. É importante dizer que esse PowerPoint será dividido em dois momentos, nessa aula e na próxima, e dessa forma conseguiremos dar prosseguimento a essa modalidade, né, de EAD. E eu gostaria, antes de qualquer coisa, de ressaltar o seguinte: esse PowerPoint, Currículos e Competências Socioemocionais, é uma disciplina que eu também leciono numa pós-graduação, no Lato Senso que eu trabalho. Ela foi organizada pelo professor Marcos Costa, ele que montou esse PowerPoint, então esse PowerPoint é de autoria dele, e como eu utilizo nessas aulas de Lato Senso, e ela tem relação com a temática da qual nós trabalhamos, eu estou também utilizando nas nossas aulas. No entanto, ela não é de minha autoria, ela é de autoria do professor Marcos Rogério Martins Costa, e eu gostaria de ressaltar isso, tá ok? Lembrando vocês que todas as aulas vocês devem acompanhar as nossas atividades e tudo que está sendo passado para vocês na plataforma da Unib e que está sendo disponibilizado. Toda semana vai ser disponibilizado para vocês o PowerPoint, o texto base, questões avaliativas, atividades do fórum, para que vocês respondam e interajam com os colegas. Lembrando vocês que ao final, né, de cada conteúdo, vocês vão ter que estar apresentando uma aula, já que a nossa disciplina é a didática do ensino superior, e o que a gente prevê é que vocês possam realmente estar trabalhando com isso, tá certo? Então, a ideia é fazer com que vocês possam estar trabalhando com a questão de poder estar dando a aula, desenvolvendo a prática de vocês. O que eu gostaria de ressaltar para vocês é o seguinte: ao término, né, porque terão essa aula de currículo e competências socioemocionais, que é a parte 1 e a parte 2, na outra aula, a terceira, vai trabalhar com as questões de educação socioemocional. Então, aqui a gente vai entender como o currículo e essas competências são pensadas. Gostaria de ressaltar para vocês que os alunos do ano passado, eles não tiveram essa disciplina, porque era um momento que o BNCC estava começando a exigir as competências socioemocionais, como iam ser trabalhadas em sala de aula, e por conta disso, eu optei por estar trazendo para vocês alguns exemplos do ensino infantil, do ensino fundamental, que serão trabalhados nesse PowerPoint, e depois refletidos na terceira aula. E o que é importante a gente estar ressaltando? Ainda que o currículo e as competências socioemocionais, a princípio, elas não estejam ainda sendo evidenciadas na pós-graduação, é importante que a gente pense em refletir como elas se dão na pós-graduação e na graduação. Por quê? Porque o currículo e as competências socioemocionais, elas também vão, pouco a pouco, chegando nessa área que é a área do nosso interesse, que são as questões de como eu vou trabalhar o currículo em cotejo com as competências socioemocionais para desenvolver dos meus alunos no ensino superior. Então, na verdade, essa temática parte para vocês como uma provocação, uma reflexão do que vocês estão pensando e trazendo, tá certo? Para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível, tá ok? Então, vamos lá. Lembrando que vocês, por favor, fiquem atentos aos prazos que vocês têm que ter para vocês poderem responder as questões, postarem. Que é importante que vocês interajam com os colegas no fórum. Então, assim, a presença vai estar diretamente relacionada com a participação e a participação à nota de vocês. Então, por favor, não percam as datas que estão sendo disponibilizadas para vocês. Pensem de como vocês vão estar pensando e organizando tudo isso, tá ok? Então, agradeço. A gente vai para a nossa aula de hoje. Gostaria de avisar o seguinte: como o slide está com umas disposições assim, distintas, então em alguns momentos eu vou estar mexendo o vídeo, passar para um lado, passar para baixo, passar para o outro, tá ok? Então, vamos à nossa aula de hoje.
currículo e competências socioemocionais. A gente tem aqui como objetivo discutir primeiro o que é currículo e como se faz. Então, a ideia de que o currículo, né, a gente trabalha direto com o currículo, mas o que é de fato o currículo? E como a gente faz e pensa o currículo? Explorar o que são as competências socioemocionais. Primeiro eu vou explorar e vou entender o que são essas competências socioemocionais que estão sendo aí tão evidenciadas no BNCC e que vão ser exigidas cada vez mais dos professores. Eu queria ressaltar com vocês aqui, todos vocês sabem que eu trabalho com a temática do formação de professores. E eu vou estar reiterando essa minha fala ao longo dessa modalidade, dessa aula gravada, dessa videoaula, que adianta o governo exigir de vocês que vocês comecem a trabalhar com o currículo, as competências socioemocionais, se não existiu na formação de vocês. E aí chega naquilo que eu gostaria de estar trazendo para a nossa aula. Como que eu vou pensar a questão da formação das competências socioemocionais no ensino superior? E também no ensino infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino profissionalizante e tudo, em todas as categorias, no EJA e tudo mais. Por quê? Porque se hoje vem uma ordem de cima para baixo e eu preciso trabalhar com essas questões e com essas competências, o que eu preciso pensar? Como eu me formei, como eu entendi, como eu aprendi sobre isso, né? E não adianta eu pensar nessas competências se eu não receber uma formação para isso. Por isso que eu optei por nessa disciplina estar trabalhando com as questões, né, do currículo e as questões socioemocionais para a gente poder estar refletindo, porque ela vai chegar no âmbito do ensino superior, da pós-graduação, e quanto melhor a gente tiver em leituras, mais fácil vai ser para a gente poder estar preparado para essa discussão pertinente e importante. Aqui a gente tem como, vou aplicar com vocês, atividades que contemplem as competências socioemocionais na educação infantil e no ensino superior. Aí a gente tem aqui a etimologia, né, da palavra currículo, de onde vem a palavra currículo. Então a gente tem aqui que vem do latim, currículo, que significa corrida, caminhada, jornada, trazendo em si a ideia de continuidade e sequência. Então, a gente sabe que todo currículo é uma caminhada, é uma jornada na qual a gente tem sequências de conteúdo para serem transmitidas e passadas para os nossos alunos. Aí a gente começa aqui com o conceito de currículo, né? Gente, eu acredito que todos nós, quando pensemos em currículo, a gente traga um nome de um estudioso que é sacristã, né? Professor espanhol, está lá na Universidade de Valência. E eu queria trazer para vocês que eu dividi de forma colorida para que vocês pensem nos 3 pontos que são importantes para serem ressaltados aqui, está sendo dito pelo autor. Conforme Sacristã, 2000, um currículo é um conjunto de conhecimentos e matérias a serem superadas pelo aluno dentro de um processo educativo. Então, como que ele entende esse conteúdo, como que essas matérias são passadas para ele e como que ele deve superar. Então, a gente sabe que cada início de ano, a gente tem ali um conteúdo no qual a gente fala, é para a 7ª série, é para a 8ª. Então, a gente divide de uma forma didática e metodológica determinados conteúdos para facilitar a nossa ação e a nossa prática docente enquanto educador. Então, você tem ali um conteúdo dividido, né, de forma metodológica e didática para facilitar aquilo que você está ensinando para o seu aluno. Aí você traz aqui, ó, que um currículo, ele é entendido também com a experiência recriada pelos alunos por meio da qual podem se desenvolver. Então,
O que é esse currículo? Eles entendem mais, eles passam a ter uma experiência, uma reflexão, e eles recriam, né? E podem se desenvolver a partir daquilo que está sendo ali ensinado para ele. Um currículo como programa, o currículo como programa que proporciona os conteúdos e os valores para que os alunos melhorem uma sociedade. A gente sabe que todo currículo traz em si, né, o conteúdo e os valores que são apregoados a essas disciplinas. Então, toda disciplina traz em si um conjunto, né, de conhecimentos, de campos semânticos que permitem uma reflexão, uma aula que é mais abstrata, como matemática, física, mas cada um deles permite que cada um de nós pensemos como a gente vai estar pensando cada um desses currículos. Então, o currículo para sacristã é o conjunto dos conhecimentos e matérias a serem superados, ele é a experiência que o aluno recria a partir daquele conteúdo que é passado para ele, e ele é o programa que proporciona, novamente, os conteúdos e os valores que os alunos vão aprender e apreender, né, com os professores para que eles possam se desenvolver melhor na sociedade. Se a gente pensar, né, a gente tem sempre a família como primeiro espaço social da criança e depois a escola. E muitas das crianças que infelizmente não têm uma família estruturada, elas vêm para a escola e é ali que acaba tendo realmente os conhecimentos e o que é que ela precisa aprender e dominar para poder viver o melhor possível na sociedade. Então, os valores acabam muitas vezes sendo passados na escola. Então, aí a gente ressalta o papel importante da escola na vida de uma pessoa. Bom, aí eu tenho aqui o currículo formal versus o currículo informal. Gente, eu queria colocar que todas essas atividades, essas afirmações, elas estão baseadas, sobretudo, nas pesquisas de sacristã, tá certo? Então, eu tenho aqui o currículo formal. Períodos na escola dedicados ao ensino. Programa de trabalho a ser cumprido, né? Como que os trabalhos vão ser cumpridos e o tempo que eu me dedico para desenvolver esse conteúdo nas minhas aulas e dentro da minha disciplina na qual eu leciono. E o currículo informal são as atividades informais realizadas em horários extras, sendo chamadas de atividades extras curriculares, né? Sugere que deveriam ser consideradas em separado e acima do currículo. No entanto, essas atividades possuem tanta relevância quanto o currículo, devendo ser reconhecidas como parte integrante do programa educacional total. Então, eles fazem parte do currículo e como eles trabalham junto. Eu gostaria de colocar que a gente fala em currículo formal e informal. Só que, embora eles apareçam separados, um trabalha de forma a ajudar o outro. Um acaba não existindo sem o outro e se complementam de forma harmoniosa que auxiliam no desenvolvimento de um conteúdo ou na assimilação de um conteúdo. Bom, vamos lá. Real ou oficial? Currículo oficial é aquele que está registrado no papel, em programas curriculares. O currículo real é o que se faz na prática. Gente, eu acredito que todos nós saibamos a dificuldade de ter um currículo que é oficial e ter um currículo que é real. Se a gente trouxer como exemplo a cidade de São Paulo, grande como ela já traz uma diferença enorme em como eu vou trabalhar determinados conteúdos em determinadas escolas. Veja só, eu estou na mesma cidade de São Paulo, só que em bairros diferentes, com realidades diferentes, que vão me permitir desenvolver o conteúdo de formas diferentes. Uma das coisas é o que o governo me traz e coloca como obrigatoriedade. Outra coisa é aquilo que a gente sabe que a gente consegue, de fato, desenvolver dentro de cada sala de aula
e de cada realidade com a qual eu convivo, né? Então, aqui, ó, currículo real e o currículo oficial. Devemos considerar as duas visões do currículo, a intenção e a realidade, para relacionar teoria e prática. Gente, uma coisa é óbvia, aquilo que a lei nos manda e aquilo que é possível fazer. Outro dia eu estava dando essa disciplina e um aluno falou para mim, professora, eu leciono a disciplina de inglês, de língua inglesa, dentro de uma escola da prefeitura e pelo currículo, pela programação e tudo mais, eu teria que trabalhar 5 textos semanais em 2 horas a aula. Aí ele falou, o que eu faço? Desses textos eu organizo e uno aquilo que é primordial dessa parte da gramática e tudo para passar para os alunos, porque para que eu pudesse trabalhar cada texto com leitura e tudo mais, eu não conseguiria fazer em 5 aulas. Então, a gente tem aí que, obviamente, ele entende qual é o currículo oficial, aquilo que é esperado que o aluno assimile, mas ele também esbarra com as questões de horário, de grade horária, carga horária e tudo mais, né? Então, isso é muito importante da gente estar vendo e refletindo. Aí a gente traz aqui, né, as etapas de um currículo. E eu gosto muito de trazer essas etapas desse currículo para a gente poder refletir. Eu gostaria de pontuar que essas aulas, né, que vão ser do currículo e a questão socioemocionais, divididas em 2 etapas, e a questão da educação socioemocional, elas são uma aula que busca uma reflexão e, mais que tudo, com o intuito de provocação. Como é que a gente vai pensar tudo isso e como a gente vai organizar tudo isso da melhor maneira. Então, a gente tem aqui, ó, as etapas do currículo, sacristã. Currículo prescrito. O que é o currículo prescrito? São as regulações concebidas pelas autoridades do sistema educacional. Aquilo que vem de cima para baixo, né? Aquilo que nós recebemos e que devemos desenvolver com os nossos alunos. E aí ele vem como um currículo prescrito, que é um currículo apresentado aos alunos, que permite uma interpretação do currículo prescrito, manifestada na forma de meios de apoio ao professor, livro didático, por exemplo. O que acontece? A gente sabe que a gente tem ali um conteúdo a ser passado e a gente recebe alguns livros para que a gente possa selecionar e utilizar dentro da sala de aula como apoio. E aí, todo mundo sabe que a realidade é que não vem livro para todo mundo, os livros têm que ser reutilizados, mas até aí eu acho que isso não é o importante de estar pensando nessa aula, mas de estar pensando que existe esse currículo que é prescrito, que vem de cima para baixo, como ele é apresentado para os professores e de que forma até o governo, essas partes superiores pensam, né? Não digo facilitar, mas tentar orientar ali o professor, auxiliando com a compra de livros e tudo mais, para facilitar o desenvolvimento da aula e do conteúdo do professor. Aí eu tenho um currículo moldado pelos professores, que seria a proposta curricular moldada pela cultura profissional do professor, ou seja, o planejamento. Cada professor, ele tem o seu planejamento para a aula. Gente, vocês sabem disso. Mesmo um professor que trabalhe a mesma disciplina, na mesma escola, que tenham que utilizem o mesmo material. Cada um vai ter uma fala, uma forma de explicar diferente, porque parte de uma concepção de como planejar aquela aula e desenvolvê-la, que acaba sendo particular de cada um de nós. Aí eu tenho aqui o currículo em ação, ou seja, é a prática real, é como de fato eu penso esse currículo na ação, que se concretiza aqui, ó, nas tarefas acadêmicas, elementos básicos que fundamentam a ação pedagógica. Então, eu tenho o currículo que é previsto, que é apresentado para os professores dentro
deste currículo fazem um planejamento de como trabalhar esse conteúdo e aí ele parte para a ação. A ação é realmente como ele vai pensar e concretizar as tarefas, ou seja, lecionar transmitindo esse conteúdo. E eu tenho o currículo realizado, que dá conta dos efeitos produzidos pelo processo educacional, sejam perceptíveis e mesuráveis, né? São os níveis cognitivos, sociais e morais que a gente estabelece. Ou seja, eu tenho aquele planejamento da minha ação pedagógica, eu parto para a ação e o que de fato eu consigo realizar dentro da sala de aula. Porque é muito importante eu pensar, eu tenho ali, eu estou transmitindo esse conteúdo, mas como ele consegue realmente estar sendo realizado, efetivado e aplicado, né, dentro da sala de aula. E o currículo avaliado. E esse aí eu acho que é o mais complicado para nós em geral, porque vejam só, quando eu trabalhava no Estado, eu acredito que foi uma das primeiras vezes que a gente começou a receber essas provas vindas de fora, Saresp e tudo mais. Por quê? Porque eles estavam buscando realmente verificar esse currículo avaliado, como eles estavam avaliando e fazendo com que a gente observasse se aquele professor transmitiu ou não aquele conteúdo, o aluno assimilou. Então, a gente passa por essas avaliações externas, até hoje, elas ainda são uma prática, e eu tenho aí alguns questionamentos a respeito disso. Eu acho que ela é importante no sentido de que ela permite ao professor um bom desenvolvimento da sua aula, e ela é desafiadora no sentido de que você tem que muitas vezes parar tudo que você está fazendo para preparar o aluno para essa prova. Eu já participei de várias conversas, rodas de conversa, onde as pessoas, não, a gente teve que parar, porque a gente está preparando o aluno para a prova e tudo mais. Então, se você tem que parar e preparar o aluno para a prova, quanto ela é pertinente e eficaz no sentido de realmente estar avaliando, né, o conteúdo do aluno. A outra coisa a ser pensada, que ela está sendo para pensar em avaliar o conteúdo do aluno, é o quanto ela está se permitindo compreender ali se é realmente uma avaliação para o aluno, para o professor, para a escola, porque durante muito tempo a gente sabe, né, que tiveram aí os 14º aliados, isso no estado, a não falta do professor, as avaliações, então tinham critérios aí bem distintos para verificar como cada um seria avaliado ou não, né? Aí aqui, deixa eu puxar para cá, a gente tem uma estrutura do currículo dentro e fora da escola. Então aqui é uma retomada daquilo que eu tinha passado para vocês, que a gente vai pensando aqui o currículo prescrito e o currículo apresentado para os professores, vindo de cima, né? Diretamente relacionado com o campo econômico, político, social, cultural e administrativo. Então, vem de cima para baixo. Vai botar um pouquinho de água. E a gente tem aqui o currículo modelado pelos professores. Currículo em ação, currículo realizado, currículo avaliado. E aqui dentro, quando começa pelo currículo modelado pelos professores, a gente vai começar a analisar não só as questões econômicas, políticas e sociais, mas os condicionamentos escolares, que vão afetar diretamente, porque tem aqui, ó, se a gente pudesse inverter, né, essa imagem, a gente pensaria aqui, ó, campo econômico, político, social, cultural e administrativo, aquilo que vem de cima, e o condicionamento escolar, ele perpassa pelo condicionamento escolar, pela escola, pela direção, pela coordenação, pela vice e tudo mais, que repassa, né,
para os professores em um diálogo, em uma interação. Então, a gente observa que o currículo prescrito e o currículo apresentado aos professores, eles vêm diretamente de cima, sem ter esse condicionamento possível pelas escolas. E quando chega aqui no currículo modelado pelos professores, já tem aí um diálogo e uma reinterpretação e uma, não digo reinterpretação, me desculpa, uma reorganização para a realidade de como ser passados e transmitidos esses conteúdos, né? Então, a gente tem aqui, ó, a estrutura do currículo dentro e fora da escola. A gente traz esses como aquilo que vem de cima e que o aluno deve assimilar e entender, que é o currículo prescrito, currículo apresentado aos professores. Lembrando que aqui é sempre de cima para baixo, né? É aquilo que vem para os professores, vem para a escola como dado. Aí a gente já tem aqui, né, a passagem que vem sendo modelada aí pela escola, com um diálogo, e começa por um currículo modelado pelos professores, um currículo em ação, um currículo realizado, um currículo avaliado. Então, aqui a gente retoma, né, aquilo que vem de cima e aquilo que pode ser condicionado dentro do ambiente escolar, tá certo? Aí eu retomo aqui, eu acredito que aqui tenha ficado bem claro para vocês, daquilo que vem de cima e daquilo que a escola pode dialogar, intervir e adequar à realidade. Acho que é muito importante a gente pensar que quando chega aqui nos condicionamentos escolares, vem muito para adequar a realidade de cada escola. A gente sabe que dentro da nossa sala de aula aí tem diretor de escola, tem professor que dá aula em escola de mais elite. Então, a partir do reconhecimento de onde eu leciono, da realidade do meu público, eu tenho condições de adequar esse conteúdo, esse planejamento para melhor acolher esses meus alunos e transmitir aquilo que é esperado. Acho que é importante a gente pensar o seguinte: no momento que eu estou aqui evidenciando o condicionamento escolar, eu estou ressaltando que é uma necessidade que acaba existindo porque cada diretor, cada vice, cada professor conhece a realidade da sua escola. Então, é a partir dessa realidade que ele conhece que ele consegue saber como melhor trabalhar ou não, tá certo? E eu amo o currículo oculto. Eu acho que ele tem uma importância fundamental e ele não pode, de forma alguma, ser deixado de lado em nenhum momento, né? Que o currículo oculto é tudo aquilo que os alunos aprendem na escola sem estar claramente definido em um planejamento. Então, podemos dizer que a maioria das vezes são as atitudes e valores considerados fundamentais pelos professores. Sendo assim, o currículo é oculto para os alunos. Gente, cada um de nós transmite um currículo oculto cada vez que possibilita um diálogo, uma conversa com os alunos que lhes permite aprender determinados valores a partir das nossas atitudes. Então, a gente nunca entra enquanto um professor. Eu sou uma professora que eu sou formada em letras. Então, eu vou lecionar língua portuguesa, vou trabalhar com a literatura. Eu nunca vou trazer um valor que é só da literatura e do conteúdo, mas de como eu cumprimento, bom dia, olha, vem para cá. Ah, não, você não pode fazer isso com seu colega, isso é falta de respeito. Não, quando você responde para o outro, qual é o seu lugar, o seu direito termina quando começa do outro. Então, todos esses valores que a gente transmite na sala de aula e reitera de formas muito fortes, porque cada professor que dentro da sala de aula tem os seus próprios valores e as suas próprias atitudes pessoais, que dão a oportunidade para o aluno, no momento de convivência, conhecer e reconhecer isso em você. Então, é muito importante que a gente pense, né, que esses professores, eles passam esses valores a partir dessa atitude e isso está
implícito, não está explícito, né, nos conteúdos, porque esses valores, essas atitudes do currículo oculto, elas vão além, elas sobrepõem aquilo que é pensado, visto, registrado, é muito maior, né? Então a gente tem que reconhecer aí que o currículo oculto, que o aluno nem sabe que estão sendo passados esses valores, eles são primordiais e fundamentais na vida do aluno, né? Aqui a gente tem as teorias do currículo. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque conforme a gente for trabalhando, eu for estar lendo aqui, eu acredito que vocês já vão reconhecer, né, a formação dos professores de vocês da pós, a partir da forma como ele se coloca e dos autores dos quais ele lê e ele defende. Então, acho que aqui você vai reconhecer bem a fala dos outros professores que estão aí no mestrado, e como eles estão aí pensando e colocando cada um dessas temáticas. Então, eu tenho aqui, ó, as teorias tradicionais: ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Teorias críticas: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação de currículo oculto e resistência. Teorias pós-críticas: identidade, alteridade, diferença, subjetividade, aquilo que a gente trabalha muito, vocês discutem muito no nosso programa, significação dos discursos, saber poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Então, a gente tem aqui, a partir dessas três teorias do currículo, né, de forma macro, a gente não está aqui se debruçando nas particularidades e nos desdobramentos de cada uma, de como uma vai pouco a pouco migrando e se transformando, né, numa nova teoria, numa nova corrente, mas a gente está pensando como elas são de forma macro definidas e apresentada para nós, para que a gente possa estar aí pensando e reorganizando essas teorias. Quando a gente fala em ensino tradicional, eu acho que é muito importante a gente entender que muitas escolas, muitas, seja principalmente no ensino particular, elas mantêm ainda um ensino muito tradicional e que muitos pais gostam e defendem esse ensino tradicional como bom, como aquilo que lhes dá segurança. E é importante a gente pensar que, obviamente, um pai, quando ele vai buscar uma escola para o filho, ele está buscando, acreditando que ele está fazendo o melhor, né? E talvez por falta de conhecimento, de não ser da área da educação, ele não consegue ter o acesso às teorias críticas, às teorias pós-críticas e entender essa nova possibilidade, essa nova forma de pensar e refletir sobre a educação. Então, a gente tem aqui no ensino tradicional essa aprendizagem que é avaliativa, que ela é metodológica, ela é organizada todinha, em quadrados daquilo que se tem que transmitir. Então, ela tem, sim, a sua eficiência e ela realmente funcionou, porque muitos de nós viemos de um ensino tradicional. Não significa que quando a gente esteja pensando em uma outra teoria, que a gente esteja olhando para trás, desprezando tudo o que foi, dizendo foi tudo horrível. Não, mas reconhecendo que tem aspectos que podem vir a ser melhorados e trazendo com certeza aquilo que foi bom e que pode ser melhorado nesse momento. Então, a gente tem aqui as teorias críticas, né, que é a ideologia. Gente, a questão da ideologia, desses valores, de como se vê, da reprodução cultural e social, o poder, o capitalismo, as relações de produção. A gente parte para uma conscientização do outro, do aluno, porque até então o aluno era visto como uma tábula rasa, né, aquele que está ali só para o professor falar e ele não sabe nada. Isso vai
sendo mudado de uma teoria para outra, vai permitindo que o aluno entenda o quê? Se conscientizando, que ele possa entender que existe ali uma liberdade de pensamento, né, de mudar esse currículo oculto que me traz com valores, e ele chega na teoria pós-crítica, que reconhece uma identidade, que reconhece as diferenças dos alunos, mas as diferenças sociais, as diferenças de oportunidade, reconhece a subjetividade, entende quais são os discursos do saber, quais são os discursos do poder, entra naquilo que a gente tem debatido até bastante hoje, as questões da representação cultural, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. Eu acredito que vocês tenham uma aula com o professor Ricardo, que ele trabalha muito essas questões da cultura, do gênero, da raça, da etnia. E eu, Patrícia, defendo muito a questão do multiculturalismo. Quando você reconhece a diversidade e você entende que você está vivendo o tempo todo com a cultura do outro, você precisa entender que o outro te permite aprender com aquilo que ele está trazendo para você de novo. Nem sempre a gente entende a cultura do outro, porque todas as nossas interpretações da vida, elas partem a partir da nossa cultura. Então, esse multiculturalismo, ele vem principalmente para poder mostrar como cada cultura pensa e age dentro de uma sociedade. Eu acho que eu já comentei com vocês, né, que foi uma passagem que marcou para mim muito num congresso na Turquia, né, onde estávamos em 18 brasileiros, mais ou menos, 17 ou 18, e o que aconteceu? Chegou aquelas coroas, sabe, de orquídeas que chegam nos enterros para nós, que você fica ali velando e tudo mais. Chegaram duas roxas, mas roxa mesmo, assim, bem forte. E depois chegou uma preta. Só que quando entrou as roxas, nós começamos a nos entreolhar, que mal-estar, que quem morreu justo agora. Aí um professor brincava, espero que não seja o palestrante principal, que eu vim para vê-lo. Quando entrou aquela coroa, né, preta, com uma faixa dourada, nós todos saímos, porque gerou em todos nós um mal-estar. E como viram que nós saímos, assim, um grupo muito grande, as pessoas da organização foram nos perguntar se estávamos passando mal, o que tinha acontecido, e explicamos o que tinha acontecido, quem é que tinha morrido, o que estava causando mal-estar em nós. E eles disseram que não, que essa é a maior honraria que uma pessoa pode receber, que é uma coroa de orquídea, né, pintada, não natural, lilás, e a preta muito mais, pelo preço. Só que nós tínhamos, naquele momento, feito uma leitura dos acontecimentos a partir do que? Da nossa cultura, daquilo que é a nossa realidade. E quando nós contamos para eles o que era uma coroa de orquídea para nós, eles começaram a rir, porque eles falaram, não, mas aqui é uma honraria a gente trabalhar com e receber, né? Então, para nós seria uma honra receber umas flores, um buquê de rosa, flores no campo, enquanto lá traz um outro conceito, ainda que seja uma flor, de um outro formato e tudo mais. Então, a cultura, ela é fundamental para que eu entenda o espaço no qual eu estou, onde eu vivo e o que eu aprendo ali. Se eu vivesse, por exemplo, num país que desde pequena tivesse me ensinado a usar um véu na cabeça, isso com certeza para mim seria um valor. E não um tema que eu pudesse falar, nossa, que calor, aquele tecido, porque ela não pode mostrar o cabelo. Isso nem estaria em questionamento. Então, quando a gente trabalha, reconhece a cultura do outro, reconhece as diferenças de gênero, de raça, de sexualidade, a gente começa a entender a importância da interação e de refletir do respeito ao multiculturalismo. Aí eu trago aqui para vocês alguns erros mortais dos professores. Gente, são provocações, são reflexões, que são erros que às vezes a gente comete sem se dar conta ou julga o outro por isso, né? Então, vamos lá. Primeiro erro mortal.
Professor não é treinador de aluno. O aluno não necessariamente tem que ser julgado pelo seu trabalho. Porque muitas vezes a pessoa fala, olha, ele errou aqui na aula de história. Viu que ele escreveu errado? Mas você é professora de português. Eu não sou treinadora, eu sou responsável por transmitir meu conteúdo, dar condições para que ele aprenda. Mas eu não posso me responsabilizar pela assimilação dele ou não. Eu posso me esforçar para que isso aconteça, mas isso não significa que 100% eu vou ser exitosa. O aluno bom não é necessariamente aquele que tira a melhor nota. E isso daqui eu ressalto porque, por exemplo, tive um aluno no ensino fundamental, numa terceira série, ele não copiava nada. Ele chamava Vidalino, não sei se eu já comentei com vocês. Ele não copiava nada. O que eu passasse na lousa, ele me respondia imediatamente. Ele fazia de cabeça, mas o caderno dele era um caderno em branco. Não tinha o que eu fizesse no mundo para que esse menino escrevesse. E eu lembro que no conselho de final de ano foi uma luta para que eu fizesse com que ele fosse aprovado, porque ele não tinha uma prova, ele não tinha um registro escrito, um registro verbal, mas na oralidade ele respondia tudo. Então, como que você também reprova um aluno porque ele não tem um registro verbal, mas ele sabe e sabia muito melhor que todo mundo, porque a pessoa falava para ele, ele dava a resposta, ele não fazia a conta, mas ele já fazia a conta de cabeça. Então, ele sabia toda a resposta, mas não tinha paciência para escrever e para tudo mais. Então, a nota não é um espelho do aluno. Embora a gente tenha uma tendência que é normal da nossa sociedade de sempre colocar o aluno relacionado com a nota qual ele tira, como bom ou como ruim, mas a nota não significa que seja um espelho do aluno. 2. O segundo erro mortal. O professor nota 10 não é aquele que faz seus alunos mais críticos. E antes que o Gilson comece a ter um troço aí do outro lado, calma, Gilson, que eu vou te explicar o que eu estou chamando de crítico aqui. Crítico não é aquele que só questiona. Porque eu acho que a gente tem que entender que existe um aluno que é questionador e um aluno que é crítico. E aqui eu trago a questão do crítico, porque vocês usam muito a palavra crítico. Eu acho que tem que ter uma diferenciação entre aquele aluno que é questionador e aquele aluno que é crítico. Então, aquele aluno que é crítico, ele argumenta a sua fala e a sua defesa em leituras, em informações com dados reais, prováveis. Aquele aluno que só questiona, ele está questionando o tempo todo, mas sem um fundamento. Então, eu estar questionando, exercendo o meu direito de liberdade de expressão, sem que esteja realmente fundamentado, eu não sou um ser crítico, eu sou um ser questionador, que só fica dando contra. Mas que eu possa ser um aluno crítico, eu tenho que ter toda uma base de um arcabouço teórico, de uma leitura que me possibilita o quê? Estar aí pensando e organizando cada uma desses aspectos, tá certo? Aqui, ó, a crítica leva a uma reflexão, mas não é a única meta do processo de ensino-aprendizagem. Então, uma pessoa que só critica, ela não está sendo a melhor aluna. Mas eu tenho que pensar, a crítica me possibilita uma reflexão, tá certo? Mas ela não é a única forma de aprender. E o aluno deve ponderar antes de criticar, que é justamente o que eu estava exemplificando anteriormente, que é o aluno vai ficar só criticando, criticando? Não, ele tem que pensar antes de criticar e como organizar essa crítica fundamentada, porque senão vira só um questionamento, vai questionando, 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 e isso não quer dizer nada, né? Então, o terceiro erro mortal. O bom professor não é aquele que enche os alunos de tarefa. Durante muito tempo, estava relacionado um professor que dava muita tarefa
ser o melhor, porque a ideia era de o aluno ser copista, e aí ele ficaria ali copiando, 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 e aí ele ia aprender. Na verdade, ele estava decorando, não significava que tinha aprendizagem. Então, essa ideia de que o bom professor era aquele que dava muita tarefa, veio de um ensino tradicional, que dizia que o aluno copista era bom por conta disso, né? As tarefas devem ser acompanhadas com momentos de pausa. Então, eu tinha um professor de psicanálise que ele dizia, a cada 50 minutos, 45, o ideal é que a gente realmente pare para o nosso cérebro, oxigenar, a gente respirar um pouco e dar continuidade. A pausa e o movimento são recursos que devem estar sincronizados nas atividades. O tempo que eu vou estar exercitando e o tempo de pausa, que eu acabei de falar para vocês, de 5 a 10 minutos, é o ideal para que o nosso cérebro possa ficar oxigenado e entender aquilo que está sendo dito. Bom, quarto erro mortal. O professor não deve assustar com a produção do aluno. Gente, é muito curioso, porque quando a gente trabalha, principalmente no ensino, né, fundamental, ali, estão nos primeiros desenvolvimentos da escrita, o aluno, porque o texto dele é horrível. Isso a gente vê até na graduação, né, não sabe escrever e tudo mais. Só que é importante a gente entender que cada aluno tem o seu momento de desenvolvimento cognitivo. E às vezes ele não escreve nada, em outro ano desata a escrever e tudo mais. Então, é muito importante a gente pensar e buscar o porquê que o aluno teve aquela produção. Eu costumo trazer como exemplo uma aprendizagem que eu tive. A minha afilhada tinha sido solicitada para fazer um desenho e uma produção que contasse da família. E ela escreveu a festa junina. E aí a mãe me ligou, muito preocupada, se ela estava com algum problema, com algum distúrbio. E eu fui conversar com ela. E eu falei, Maria Fernanda, mas por que você escreveu sobre a festa junina e não sobre a família? E aí ela falou, madrinha, por que você lembra que nessa festa junina foi todo mundo da família? E aí eu entendi que ela levou a palavra família no sentido macro, não no sentido micro de pai, mãe, irmão, irmã e cachorrinho, mas no sentido macro, onde ela pensou o quê? Ela pensou os primos, ela pensou os tios, as tias, e de fato nessa festa junina tinha estado toda a família, toda não, né? Quase toda, uma grande parte, coisa que não ocorre nem no Natal, por exemplo, porque as pessoas casaram e seguem seu caminho. Então ali está uma grande parte da família. Então, quando eu entendi, isso veio muito para se pensar nos erros mortais, porque ela não estava errada, ela pensou de forma macro. A família para ela é vista de uma forma mais ampla do que para algumas pessoas. Família é meu pai, minha mãe, provavelmente, não sei dizer, se a professora tinha pontuado que a família era, olha, a família que aqui estaremos pensando no nosso pai, nossa mãe, no irmão, ou a vovó que mora com vocês dentro de casa, ou uma tia. Eu creio que não deve ter sido pontuado. Então, quando foi pedido uma produção textual com um desenho, né, que falasse sobre a família, ela optou por isso. E quando a gente não pergunta o porquê, a gente às vezes leva a uma interpretação que não é nem positiva. Aí o quinto erro mortal é o bom professor ficar contando as vantagens sobre o que ele fez, né? Eu fiz isso, deu certo, fiz isso. Gente, cada sala é uma sala. Não tem uma fórmula de como você dizer, olha, com essa sala isso dá certo, com essa não dá. Para cada sala a gente consegue um resultado e isso é fato. Não tem de forma alguma como eu obter os mesmos resultados sempre. Aí aqui, ó, somos professores e exigimos respeito, né? Aí aqui tem uma flechinha para o exigimos. Vamos aprender o que são as competências socioemocionais. Então, até então, a gente estava refletindo sobre o currículo. Aqui é entender o que são as competências socioemocionais, que vão ser divididas nessa aula e na próxima. E depois, na outra, a gente vai trabalhar sobre as questões da educação socioemocional. Lembrando que, a partir
de competências socioemocionais, educação socioemocionais, eu parto de uma reflexão daquilo que está sendo dito e esperado pelo BNCC e pelo que a própria Unesco pontua como educação e tudo mais. Isso a gente vai trabalhar futuramente, mas para eu poder sustentar minha fala e evidenciar para vocês de onde ela vem. Bom, os tempos mudaram. A gente tinha aí em 1974 a professora como detentora do poder, né, e os pais apoiando. Em 2014 essa inversão, né, que é isso que eu pontuo. Ser crítico, ser questionador não significa que ele tenha razão se a arguição dele não estiver bem fundamentada. E essa questão de que os tempos mudaram, ela está muito relacionada também com o desrespeito, o desprestígio que os professores vêm, infelizmente, ganhando aí cada vez mais, né? E a gente trabalha aqui com a ideia de que existem muitas realidades. Gente, eu adoro essa charge, porque eu já trabalhei numa escola que era muito difícil de dar aula, que era uma negociação. E quando eu vi mais ou menos isso, era uma escola de periferia, os alunos vinham com muitos problemas, a sala era arriscada. Então, trabalhar com essas distintas realidades, enquanto no período da manhã eu trabalhava numa escola particular, com os alunos tudo certinho, 15 alunos na sala. Então, essas muitas realidades, elas afetam diretamente e demonstram as questões socioemocionais de cada um. Por quê? Porque cada um que veio de um lugar, ele traz o seu desenvolvimento emocional de uma forma. Existem famílias ricas e desestruturadas, existem famílias de classe média e mais baixa que também são desestruturadas e vice-versa, né? Opa, desculpa. Aqui, ó, existem muitas realidades e agora uma realidade que eu chamo a atenção que é pensando a realidade digital, né? Que o aluno aí responde, qual é, tia? A senhora disse que era com consulta. E a consulta para ele hoje em dia é o quê? É a internet, né? Que me permite estudar e ter acesso a diferentes informações. Gente, é importante a gente pensar o seguinte, acho fundamental. A internet traz muita informação, que não significa conhecimento. Se eu não trabalho com meu aluno, se eu não ensino como pesquisar, como diferenciar aquilo que é importante, aquilo que é pertinente, daquilo que não é importante, daquilo que não é pertinente, fica muito difícil eu entender e trabalhar o que é ou não relevante, tá certo? Então, a gente tem aqui um modelo, né, de um ensino tradicional, que tinha o professor, o aluno e os saberes socialmente construídos. Então, tinha aqui os saberes socialmente construídos, o professor no pedestal, e ele transmitia para o aluno. E aqui um quadradinho que eu gosto muito de pensar que a professora fazia com que todo mundo pensasse igual. Pensar diferente era um problema. Enquanto a gente pensa aqui numa construção interativa do conhecimento, a gente tem o aluno interagindo com o professor e com saberes socialmente construídos numa ideia de circulação. Né? Vocês veem que a flechinha, ela vai para os dois lados aqui, ó, porque é justamente a ideia desse vai e volta aqui, ó, que vai estar sendo pontuado. E aí, eu queria trazer para vocês uma das questões que eu acho muito importante da gente pensar, que é emoção não é sentimento. Desculpa. Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam que emoção e sentimento são sinônimos, mas eles não são sinônimos. Há uma diferenciação e é importante que a gente reconheça e entenda cada um deles. Emoção é uma coisa mais macro. Ela toma o seu corpo, porque ela pode ser consciente ou inconsciente. Ela afeta o corpo. Você, diante de uma emoção muito grande, você tem um AVC, você tem uma parada cardíaca, você mata uma pessoa. A emoção, ela te toma e te tira completamente do racional. Por isso que ela é consciente ou inconsciente. Aconteceu alguma coisa, você é tomado por essa emoção. Porque ela libera aqui, ó, substâncias químicas gerando um comportamento correspondente. Então, você está muito ansioso, você está com uma adrenalina muito alta, você solta isso no seu corpo. E é no momento desse que você pode ter um infarto e tudo mais.
ela é menos estruturada racionalmente. Eu gosto de dizer, se assim me permite, que praticamente quando a emoção entra, o raciocínio fala, beijo, tchau, tô indo embora. Porque a emoção entrou e ela te domina. Pessoas muito emocionais, elas raciocinam muito menos. Enquanto que um sentimento é diferente, porque ó, geralmente um sentimento ele pode ser, pode ter motivações inconscientes, coisas que você nem lembra. Afeta também o corpo, gera expectativas que se baseiam em crenças sociais ou individuais e é mais estruturado. Então, eu tenho, por exemplo, lá um sentimento de abandono. Quando eu penso nesse sentimento de abandono, me causa uma tristeza. Essa tristeza toma o meu corpo, porque daí eu lembro que alguém me abandonou, fiquei nervosa, começo a chorar, tenho vontade de ir lá e de matar. Então, toda a emoção é gerada por um sentimento, positivo ou negativo. Quando você fala, nossa, ela está explodindo aí de alegria, é o quê? É o corpo, é o grito. Então, ela está tomada por essa emoção que veio de um sentimento. Então, o sentimento ele pode ser positivo ou negativo, mas a emoção é aquilo que toma o seu corpo todo, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, conhecimento, habilidades e competências, tá certo? Então, aqui, ó, conhecimento, o saber que a pessoa acumulou ao longo da vida. Habilidade, eu gosto de colocar habilidade, eu escrevo HP, porque eu penso habilidades, igual a poder fazer. E competências eu coloco CS, saber fazer. Então, habilidades é a capacidade de treinar e aplicar para fazer o uso de um conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de procurar na internet e saber tudo sobre uma cirurgia no cérebro. Eu tenho essa habilidade. Eu tenho a habilidade de ir lá numa biblioteca e pegar e ler um livro. Mas eu não tenho a competência, que é o poder fazer de entrar num centro cirúrgico e abrir um cérebro. Então, competência e habilidade são aspectos distintos, porque a habilidade é você poder fazer. Competência é saber fazer. Eu posso fazer? Posso, mas não significa que eu saiba. Então, quando eu procuro e leio sobre toda uma doença no cérebro, eu posso saber, mas não significa que eu sei entrar no centro cirúrgico, como remover esse tumor só pela minha pesquisa na internet, sem que eu tenha cursado, por exemplo, um curso de medicina. Então, aqui a competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos. Eu fui desenvolvida, eu passei por experiências, eu passei por provas, eu li, eu fui à exaustão desse recurso cognitivo para que eu aprendesse, não só aprender, mas aprender esses conhecimentos com saberes, olha aí, habilidades, então a habilidade está dentro da competência e informações para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Aí eu tenho aqui, viu, as questões cognitivas, eu vou colocar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu trago para cá, as questões cognitivas que são respeitar o outro, planejar e tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas, investigar e compreender as soluções problemas, pensar de forma positiva, desenvolver a memória e a classificação seriada, todo como um aspecto do desenvolvimento cognitivo. Aqui eu trago os aspectos do meu desenvolvimento social. Cooperar e colaborar, lidar com regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, colaborar para a resolução de conflitos, atuar em um ambiente de competência sadia. Então, esses aspectos, eles são considerados importantes para que eu desenvolva a minha competência e a minha habilidade social. Então, a minha habilidade cognitiva e habilidade e competência cognitiva são esses aspectos, os sociais são aqui, os emocionais, lidar com as emoções,
com ganhar e perder. Ganhar e perder, a gente sempre gosta de ganhar, perder sempre é um trabalho. Desenvolver autoconfiança, trabalhar a autoestima, desafio para a vida inteira. Fazer autoavaliação, desafio para a vida inteira. Ter responsabilidade, para algumas pessoas passou a vida inteira e não conseguiu. Aprender com os erros, também. Se você observar o desenvolvimento das questões emocionais, elas são uma das mais difíceis, né? Porque é uma aprendizagem contínua. Eu creio que todos sejam, mas... Opa! Não consigo tirar, desculpa. Tá? Como as mais difíceis. Éticas. Aqui, todas as vezes que a gente fala em ética, eu gosto muito de trazer o texto, né, do Mário Cortella. Eu acredito que ele seja um dos professores mais incríveis para a gente poder falar de ética, respeitar o outro, viver a diferença, ser tolerante e flexível, e aqui a gente fala muito da questão, né, de empatia, de aprender a se colocar no lugar do outro, ser transparente, né, verdadeiro naquilo que eu falo, pensar no outro, agir positivamente para o bem comum. Dentro desses 4 aspectos, eu penso que os emocionais, eles são realmente o maior desafio para que a gente possa pensar e trabalhar as questões socioemocionais. Gostaria de pontuar o seguinte, que embora tenham vindo separados cognitivo, social, emocional e ético, todos esses aspectos, eles se dão de forma contínua e indissociável. Há uma divisão para que a gente possa pensar no que seria cada um deles de forma mais profunda. No entanto, eles atuam em nós e em toda uma sociedade de forma contínua, né, e indissociável, né, um fazendo parte do outro, e aqui a gente separa por uma questão de exposição para que o aluno tenha uma melhor compreensão. Gente, eu finalizo a aula de hoje aqui, lembrando a vocês que a gente vai ter a parte 2 dessa aula. Aguardo vocês. Prestem bastante atenção no material que foi disponibilizado no site da Unib. Se atentem para as datas e fiquem atentos para poder dar as respostas e participar dos fóruns, tá? Lembrando que é essa interação que vai garantir a nota de vocês e vai garantir a presença. Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.